sejam muito bem-vindos! Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web para você que gosta de assuntos ligados à criança e ao movimento. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e para apresentar esse programa, sim, elas, essas meninas poderosas, ela fundadora do Movimento Mirim, Cláudia Barros, seja muito bem-vinda! Olá, gente, tudo bem? Hoje mais um bate-papo aqui super gostoso com uma amiga muito querida. Acho que hoje vai ser um dia também muito legal. Do Rio de Janeiro, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, Marcelo. Olá, Cláudia. E realmente o bate-papo hoje vai ser com uma pessoa muito especial na minha vida profissional e pessoal. Vocês vão adorar. Com certeza. Hoje o nosso tema, galera, o mercado de academias esportivas para crianças. Então, nada melhor do que fazer uma convidada que manja muito, que vai fazer explodir a cabeça de vocês aí. Eu estou falando de Patrícia Lobato, da consultoria Fitness Solution. Seja muito bem-vinda, Patrícia! Valeu, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder estar com essas duas amigas queridas. E você, Marcelinho, um comunicador nato, né? Só pela sua retórica. Eu vou fazer umas aulas, acho, de comunicação contigo. Ah, que isso. Olha, eu adoro convidado que já começa a se colocar a gente para cima, gente. Oh, beijo, Patrícia. Sensacional, sensacional. E já, vamos já aproveitar no pique, que vai explodir a cabeça de vocês, galera. Patrícia, antes da pandemia, a gente via um crescimento na oferta de novos programas em academia voltados para o público infantil. Você acredita que após a pandemia, esse público irá continuar a crescer nas academias, Patrícia? Com certeza, né, Marcelo? Nas academias que a gente oferece programas infantis, a volta de crianças foi mais lenta, porém foi maior que a dos adultos, né? Eu estava até comentando com a Cláudia agora, a de adolescentes foi maior e mais rápida do que das crianças e do que dos adultos. Então, com certeza, esse é um mercado altamente promissor. Aqueles que ainda não investiram nesse segmento, vale a pena observar com atenção, né? Porque tem características muito importantes, tem características que agregam valor não só para o próprio empresário, mas como para os usuários das academias, né? E a criança, ela traz uma energia, ela traz uma alegria para os negócios que é impressionante. São promotores natos, né? E o que é muito legal é que a criança, ela é um consumidor muito fiel e muito transparente, que te fala a cada dia se o teu serviço está bom ou não, né? Ela fala das diversas formas, ela fala se expressando verbalmente, ela fala batendo no amiguinho porque ela ficou nervosa com o professor, ela fala de várias formas diferentes. Então, é muito legal. As crianças, para nós, são um termômetro real, né, do serviço, porque parece que não, mas a criança, ela é um representante do adulto, né? Com a diferença que ela é mais transparente, mais imediata nos feedbacks positivos e negativos. E é muito legal trabalhar com esse termômetro, porque a gente percebe que os pais ouvem muito as crianças, né? Então, aquilo que a criança relata como prazeroso e como bom, serve também para atrair a família. Então, é muito, muito bom. Fantástico, galera. Eu tinha prometido, são 3 meses fazendo o programa aqui para vocês e explodir a cabeça de vocês aí já nessa primeira pergunta aí que eu já mandei para a Patrícia. Galera, lembrando, toda segunda-feira nas redes sociais do Cuca Beta, do Movimento Mirim, da professora Renata Rodrigues, você encontra um episódio aí do Crianças em Movimento. Cláudia, na sua opinião, quando os pais vão matricular a criança, o que eles mais valorizam no programa voltado aos seus filhos? Gente, o que eu observo é o seguinte, tem 2 frentes que são muito fortes. A primeira é a questão da segurança. E quando eu me refiro à segurança, eu coloco nesse guarda-chuva, assim, quantas crianças são atendidas em cada turma, quem que vai conduzir, quando a aula finalizou, ter certeza de que aquela criança vai ser entregue para o responsável correto, a questão toda da estrutura física. Então, tem pais que se incomodam muito com uma determinada estrutura, muito direcionada para o adulto, com pesos livres. Claro que é importante a gente otimizar esses espaços, então, como é que a gente vai organizar esse espaço de uma forma tal que garanta que a criança não se aproxime, eventualmente, de materiais que não são direcionados para o grupo etário dela. Então,
essas questões todas de segurança, né? Então, vocês controlam a quantidade de adultos que entram aqui, o meu filho pode ser abordado por algum deles. Esse tipo de questão, isso é muito clássico, né? É o primeiro questionamento que a gente costuma receber. A outra questão que também é muito forte é a questão da conveniência. Então, assim, o teu horário, o teu programa, ele tem que ser compatível com a agenda daqueles pais e daquela criança. E conciliar todas essas agendas não é tão simples assim. Então, tem algumas questões que são muito importantes. Nas redes sociais da Movimento Mirim, a gente sempre divulga vídeos, né, diários aí com algumas dicas, e um dos vídeos que foi gravado recentemente diz respeito exatamente a isso. A gente recebe muitos questionamentos do tipo: eu devo dividir os grupos por faixas etárias ou por níveis de aprendizagem? Pensem sempre no teu consumidor, nesses pais, como é que você vai conseguir atendê-los. Então, não adianta para esses pais, por exemplo, que um filho esteja num horário e outro filho, um está à 1 da tarde, outro está às 5 da tarde, porque ele não tem a tarde inteira para gastar aguardando o irmão ser atendido, né? Então, é importante, na hora que a gente for compor esses programas, que a gente leve tudo isso em conta. Quanto maior a conveniência que for oferecida, maior a chance de você conseguir essa venda. E fica uma dica, eu vivenciei isso de perto, a gente tinha um espaço, uma sala aqui, pequena até para fazer atividade física, mas que nós fizemos uma parceria com uma escola de inglês e conseguimos otimizar aulas de inglês dentro daquela sala. Então, nós conseguimos encaixar dentro da rotina da criança a natação, o futebol, e tinha a possibilidade dela fazer uma trilha lá que encaixava também aulas de inglês. Então, fica a dica aí para você, proprietário, que tem espaço aí, está vago, você quer lugar, quer fazer parcerias, parceria é um bom caminho aí para o seu negócio. Renata, qual o perfil ideal do professor que trabalha no programa voltado para crianças? Nossa, vamos lá. Uma das primeiras coisas que esse profissional tem que ter é a identificação com esse público. E aí tem uma subcategoria aí, porque tem, por exemplo, profissionais que vão se identificar com a criança mais na adolescência. É um tipo de perfil que é diferente do profissional que vai trabalhar com as crianças bem pequenas, que é outro tipo de perfil. Então, não é só gostar de trabalhar com crianças, é dentro desse leque da infância, qual a idade que esse profissional se identifica, porque ele tem que ter linguagens de comunicação com essa criança que são muito importantes, que vai desde saber dialogar com os pais, quando as crianças são bem pequenas, ele tem que entender que ele dá aula para a criança e também para a família, e desde os adolescentes dominar uma linguagem de tecnologia, por exemplo. E fala assim, poxa, mas você dá aula de educação física e a tecnologia tem que tirar... Não, você tem que aproveitar e incorporar isso também nas suas aulas, para que isso se torne motivante. Tem que entender, eu sempre tive uma frase que eu carreguei comigo. Se você quer trabalhar com criança, você tem que viver esse universo da criança. Não é ser um adulto infantilizado, não é isso. É ser um adulto diante da criança que entende esse universo dessa criança, desse adolescente, não só físico, no seu desenvolvimento motor, fisiológico, biomecânico, que é importantíssimo, mas também social, emocional, porque tudo isso está no escopo dessa aula, desse lidar com esse profissional. E é claro, ele ser um profissional identificado com a atividade dele. Isso é muito importante. Eu não posso colocar, por exemplo, um professor de circo que não domine as habilidades circenses. Porque a criança precisa do exemplo. E ele tem que realizar as coisas juntos também. Ele tem que ter uma disponibilidade corporal e emocional muito grande. Porque essas crianças demandam, é diferente de você lidar com um adulto, e mesmo assim com os adultos isso está mudando, onde você dita um planejamento, onde você dita um programa, isso já está mudando, e com a criança que não é só ditar, você tem que estar envolvido, você tem que demonstrar a sua animação, o seu amor, a sua identificação com aquilo que você propõe a mediar, ensinar para essas crianças. Então, você tem que estar junto. E isso eu aprendi com essa pessoa que está aqui, sabe? E eu carrego isso dentro da equipe. Eu tenho um programa de adolescentes que é um sucesso há anos.
E na nossa unidade foi o primeiro programa que teve retorno após a pandemia. E nós estamos ali com professores identificados com aquelas crianças. E isso foi fundamental para ter a segurança, porque não basta ter a estrutura, mas a segurança emocional, a segurança de que ali está sendo bom fisicamente, mas está sendo bom socialmente, está sendo bom emocionalmente para essa idade que é tão importante e que deixa marcas para a nossa vida inteira. Ali é a semente para um adulto estar numa atividade física para o resto da vida. É na infância. Então, a gente precisa ter um carinho muito grande com como escolher esses profissionais. Não dá para ser um apêndice. Tipo, vamos pegar aquele professor da musculação e ele vai dar musculação para as crianças porque ele já entende de musculação. Isso é um erro clássico. A gente precisa pegar um professor que entenda de musculação, mas que entenda de criança. Para não me alongar muito, acho que essa é a dica. Não, fantástico. Eu acho que é esse final que você falou de inverter o olhar, né? De você ir em cima do público. Qual o público que você vai atender? Essa pessoa tem o perfil. E talvez a dica, eu sei que é muito prematuro, né? A gente entra muito cedo na faculdade, mas também é da gente conhecer bem essa geração que, pelo menos naquele momento na nossa vida, a gente deseja trabalhar, porque isso vai mudando, né? Eu sempre falo que nós não somos, nós estamos vivendo aquele momento, né? Então, é sensacional. Rê, posso pedir permissão? Vamos fazer o momento da verdade aqui. Atenção, galera. É o seguinte, a Renata falou que aprendeu com a Patrícia muita coisa. Eu também tenho que ir junto, porque eu sou colleague da Renata, então eu vou junto. Eu também aprendi muito com a Claudinha. E, basicamente, a função que a Patrícia tinha na empresa X, a Claudinha tinha na empresa Y. Hoje o X e Y está tudo junto e misturado aqui. Que legal, né? Olha só, gente, que bacana aqui. É a hora da verdade aqui no programa Crianças em Movimento, hoje recebendo a consultora da Fitness Solution, Patrícia Lobato. Patrícia, quando a gente pensa na geração alfa, que é muito legal a gente falar sobre, né, eu gosto muito particularmente dessa questão geracional, né, a geração alfa, os nascidos a partir de 2010, galera. Como é que podemos engajar essa geração e torná-los fãs do esporte e da atividade física? Porque daqui a algum tempo, hoje eles são consumidores, mas daqui a algum tempo nós estaremos contratando eles também para comandar os negócios. Bom, primeiro pegar o gancho aqui e devolvendo o momento da verdade, já que eu também aprendi muito com essas duas figuras aí. A gente não trabalhou junto ainda, Marcelinho, mas quem sabe está começando hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse aprendizado é mútuo, né? Eu aprendi muito realmente com as duas, e são gestoras, talvez dentro da minha vida, das melhores gestoras que eu tive o prazer de trabalhar e de ver a evolução, né? Hoje em dia, eu indico o trabalho delas para todos os meus clientes, né? Porque sempre que eu tenho algum tipo de abordagem que envolva o público infantil, eu considero as duas as maiores especialistas hoje na área de academias, né? Não vou dizer que eu conheço todo esse mercado, então, dentro da área de academias, eu considero as duas referências, porque conseguiram aplicar, né, todo o conhecimento acadêmico em ações práticas que beneficiam diretamente o consumidor através das equipes que elas treinam, né? Então, isso é muito legal. Com relação à tua pergunta, Marcelo, eu acho que a pandemia ela fez uma coisa muito legal, porque como ela obrigou todo mundo a ficar sedentário, as pessoas passaram a entender que isso não é legal, porque antes o sedentarismo era opcional, e depois, quando ele passou a ser obrigatório, todo mundo não quer mais, né? Porque tudo que é obrigatório as pessoas não querem mais. Então, acho que a gente tem um baita gancho, né? Um baita ganho, e todo mundo ficou chorando a pandemia, e eu vou te falar, foi uma droga, mas enfim, eu só estou tirando coisa boa dela, e eu prefiro sempre tirar as coisas boas. E essa galerinha que está vindo, os nascidos a partir de 2010, eles são os nativos digitais de verdade, né? Porque eles são filhos dos millennials, né? Os millennials eram híbridos, né? Eu tenho filhos millennials aqui, e eles eram híbridos, então pegaram já o movimento digital muito forte, mas tiveram ainda o contato forte com o analógico, não tão forte, obviamente, quanto eu, mas tiveram contato com o analógico. Essa galerinha dos nascidos em 2010 nasceu com o iPad, né?
E quando nasceu com o iPad, eu tenho certeza que vocês que trabalham diretamente com crianças já se depararam com muitas cenas tristes, né? Que é o bebê no bebê conforto com o iPad na mão, né? A mãe comendo, falando no celular, o pai comendo, falando no celular, bebendo, e o bebê no bebê conforto com o iPad na mão, completamente distraído, né? E completamente à parte de qualquer tipo de relação. Eu já vi, para vocês terem uma ideia, eu vi, não é história de livro, uma mãe amamentando o bebê com o celular na mão. Cara, eu vou te falar que foi uma das cenas mais tristes que eu vi. Renata, não vai chorar, hein? Foi uma das cenas mais tristes que eu vi, porque o bebê olhava para a mãe como todo bebê, quando mama, né? Acariciava o seio da mãe e a mãe mandando mensagem no WhatsApp. Sei lá onde que ela tá mandando mensagem, mas enfim. E então, assim, cara, eles são nativos digitais com todos os benefícios que isso traz, porque traz benefícios, mas também com todos os problemas que isso traz, e não são poucos, né? Então, para que a gente copte essa galerinha para dentro dos programas de atividade física, a gente tem que fazer assim como a gente faz com o adulto. A gente tem que partir do que eles gostam para depois chegar no que é necessário, né? E do que eles gostam, que é uma coisa bem, assim, não sei, eu sou muito observadora, né? E eu não sei se vocês, meninas e meninos que estão no dia a dia com as crianças, observaram que aumentou o tamanho dos olhos das crianças. Vocês observaram isso? Observaram? Cara, é uma coisa impressionante como a proporção dos olhos vem aumentando nas gerações. E aí é engraçado, porque quando eu era criança, a minha avó, que era uma louca de tudo, de inteligente, né? Ela me mostrava, a minha avó, para você ter uma ideia, foi a primeira pessoa que me falou sobre chip. Foi a minha avó. Eu tinha, acho que, 13 anos, e ela estava me falando, estava lendo um livro sobre tecnologia, me falando sobre chip. E eu fui tentar entender sobre chip por ela, e depois eu entendi o que era chip, depois eu usei chip, mas ela não chegou nem a ver o chip, mas ela já estava falando sobre isso. E aí é muito legal, porque ela tinha na sala dela um desenho psicografado de um marciano. E esse marciano, como todos vocês já viram, ele tinha uma cabeça gigante, os olhos do tamanho praticamente da cabeça, uma boca minúscula, o nariz que era só 2 buraquinhos, os braços enormes, longos e finos, e uns dedos do tamanho de um braço. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. E hoje, quando eu vejo, né, dentro da possível teoria da evolução do darwinismo, para onde a gente está indo, eu vejo isso acontecendo em termos evolucionistas. O olho crescendo, com certeza as mãos e os dedos tomando uma importância muito maior do que os braços, né, que talvez não sejam tão fortes no futuro, as pernas também não, né, um corpinho esquálido e uma cabeça gigante. Por que eu estou falando disso tudo? Porque nas aulas de educação física infantil, a gente, né, Cláudia e Renata, a gente tinha muita dificuldade em fazer os professores entenderem que o lúdico é tão importante quanto o técnico. E que o lúdico, ele não basta ser legal, ele tem que parecer ser legal. E o parecer ser legal passa por ferramentas de design thinking, por ferramentas da administração, né, de mind map, design thinking, infográfico, que se a gente não adaptar os nossos materiais didáticos, pedagógicos, para partir com o ganho da observação deles, com o ganho da atenção deles, a partir do visual, eles não vão fazer nada. Então, assim, o visual para essa geração de olhão, que é a geração alfa, é fundamental. Tanto que hoje, né, eu pelo menos sofro muito com isso, porque eu sou de uma geração que não precisava desenhar, a gente só escrevia, né? Era apostila de 400 páginas, quanto mais você escrevesse, mais fera você era. Hoje em dia eu estou tendo que transformar 400 páginas num infográfico para poder colocar na tela, para o professor que é millennial, não é nem alfa ainda, ler, porque ele não vai ler uma apostila de 400 páginas. O alfa, ele é fruto do millennial.
Então, ele já foi educado visualmente falando numa telinha de smartphone ou numa telinha de iPad. Então, algumas coisas que eles gostam e que eles consideram, eu imagino, né, pilares de comunicação e conquista, estão diretamente relacionados à gamificação, porque tudo hoje, tudo é gamificado, né? Eu me pego aqui olhando o meu Samsung Health ali para ver quantos passos eu dei, todo dia eu olho, né? E aí tem dia que eu falo assim, pô, que droga, cara, o meu gráfico ficou baixo, porque eu não estava com o celular na hora que eu caminhei, na hora que eu corri, né? E é muito louco isso, porque você fala assim, cara, você passa a carregar o celular para ter a estrelinha. E desde quando eu me liguei nisso? Nunca eu me liguei nisso, mas agora eu me ligo. Porque agora eu tenho um lembrete visual, e vamos combinar que depois a Cláudia vai explicar melhor do que eu explicaria. Ela me ensinou isso, né? Que a primeira linguagem que se desenvolve é a visual, né? Então, o som e a visão que o bebê se conecta você leva para a vida adulta como os canais de comunicação mais fortes. Eu imagino como que é essa geração alfa, sendo que isso já é isso desde que o ser humano é humano. Eu imagino como vai ser o alfa, né? Então, gamificação, design thinking, mind map, recompensa imediata, multitarefas, né? Multitarefas, não dá para você, como a Cláudia também me ensinou muito, né? Não dá para fazer fila, né, gente? Não dá para fazer estafeta, né? Já não dava com a gente, né? A gente já se socava na fila. Eu, quando eu tinha 10 anos, já socava o cara da frente na fila, que eu sempre fui muito diretiva e sempre fui muito competitiva. Eu já queria empurrar o cara da frente e falar assim, cara, demorou para sair, perdemos, né? Então, você imagina essa galera de hoje. Então, multitarefas, muita habilidade de design, muita habilidade de comunicação, storytelling, né? Para eles faz todo sentido storytelling, porque eles são criados em videogame, todo videogame tem uma historinha. Então, o professor que não souber contar uma historinha, não souber dar uma estrelinha no final e não souber desenhar a próxima fase, o moleque não vai estar na próxima aula, né? E eu acho que a educação física não está ensinando isso. A educação física, as nossas grades curriculares, os nossos professores, como a gente estava falando até antes da gente entrar aqui, eles não estão preparados para ensinar isso, né? Então, eu vejo como fundamental, né, cada vez mais, essas ferramentas digitais que vocês estão usando hoje para fazer a complementaridade dessas ferramentas, porque para eles a tecnologia não é mais ferramenta. Para a geração alfa, a tecnologia é parte do seu ser, é parte da sua vida, a ponto de eu dizer para vocês, eu estava em Roma com a minha filha há 2 anos atrás, antes da pandemia, 2 anos e meio atrás, e ela falou assim, pô, mãe, eu esqueci o celular, e eu estava ainda sem chip europeu, e eu não sei como que a gente vai chegar no restaurante que eu fiz a reserva. Eu falei, ué, vamos perguntar? Ela não lembrava mais que podia perguntar. Ela só lembrava do Maps, ela só lembrava da reserva, só lembrava do link, ela não lembrava mais. Aí eu perguntei para um, eu não sabia, ai, mãe, tá vendo? Não adianta que ninguém vai saber. Aí no terceiro que eu perguntei, aí o cara falou, é ali, vira ali, não sei o que, não sei o que lá. Mas tá assim, né? Se o moleque não tiver o celular na mão, ele não consegue fazer nada. Então, eu acho que quando eu falo, desculpa, eu estou me prolongando muito? Não, pode ir, vamos fechar, tá. Vamos lá. Quando eu falo que tem que partir do que eles gostam para chegar no necessário, faz o que eles gostam. E aí, para mim, o que é necessário, já para finalizar a conversa, né? Necessário estimular a humanização, estimular a comunicação social, o convívio social, estimular as regras através das brincadeiras, né? Então, quando a Renata falou do perfil do professor, para mim, o professor de educação infantil, de educação física infantil, ele tem que ser um adulto que se diverte com regras, né? Que se diverte brincando com conteúdo e regras. Então, ele cria a brincadeira certa, ele é maduro o suficiente para colocar a regra, para colocar o limite, para fazer a consequência, mas ele brinca igual, né? Então, é assim que ele vai se conectar com a galera e é assim que a galera vai se conectar a ele. É um professor genuíno daquela atividade, né? E é difícil encontrar. E aí, quando a gente faz os processos seletivos, e por isso falar dos processos da gestão é tão importante, porque isso você vai ter que ensinar para o seu professor, você vai ter que encontrar o professor
com as características que não são treináveis, né? Para que você contrate, então você contrate por quem ele traz, ele como ele traz a si, e você treina o resto. Então não dá mais hoje em dia, acho que nunca deu, mas hoje em dia acho que mais ainda, para achar que você vai encontrar o cara pronto, que você vai pagar R$30 hora aula e que o cara vai dar a melhor aula do mundo para o moleque que paga 500 de mensalidade. Não vai. Né? E daí tem toda uma estratégia de gestão que as meninas conhecem muito bem, né? A Cláudia e a Renata, e fazem muito bem, que é de pegar o garoto estudante ainda e transformar ele num baita de um profissional. Né? E aí a empresa tem que fazer a sua parte, que é reconhecendo esse aprendiz, e ao invés de jogar ele para o mercado, conseguir fidelizar ele através das estratégias de gestão de pessoas, né? E gestão do reconhecimento. Fechei. Desculpa aí. Não, o programa é do convidado e vocês vêm trazendo coisas que são muito importantes, que nem a Renata, na última fala dela, que ela falou, né, eu tenho que mudar o olhar, né? Ou seja, eu tenho que não pensar na questão de vou contratar o professor de musculação só porque ele é bom tecnicamente e vou resolver meu problema, e sim o público que eu vou atender, o persona, né, que a gente vai estar atendendo. E você traz aspectos da linguagem visual, da gamificação, do storytelling, que hoje, infelizmente, ainda na educação física, eu vou ser otimista, a gente é otimista, ainda a gente não está ouvindo tanto, a gente ouve mais em cursos de empreendedorismo, né? E eu acho que isso vai ter que fazer parte, em algum momento, vai ter que chegar a isso, ou nós vamos ter que correr atrás. Marcelinho, né? tem profissionais, desculpa aí te cortar, mas até para emendar minha fala aqui, tem profissionais que trabalham muito bem com isso, alguns deles já participaram com vocês nas lives. Né? Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não vou lembrar de todos, depois fica chato. Mas, assim, a gente tem profissionais fantásticos, acontece que eles são a minoria, né? E essa questão que a Renata estava conversando antes, né, da gente abrir, que os congressos eles foram escasseados em função da pandemia, ele reduziu a chance das pessoas terem contato com esses profissionais e de você multiplicar esse conhecimento por esse período. Então, as ferramentas digitais, elas, na minha opinião, elas têm um papel fundamental, isso que vocês estão fazendo agora, tem um papel fundamental na disseminação das boas práticas que já existem, né? Mesmo que elas não estejam diretamente nas universidades, né? Poxa, tem profissionais fantásticos que fazem isso que, pô, de maneira assim, né, bárbara. Então, cabe também a proatividade tanto do treinando quanto dos treinadores, no caso dos gestores, né, em estimular os canais corretos e em colocar as referências certas para essa galera correr atrás, porque também parte é da empresa, parte da capacitação é da empresa, a outra parte é da pessoa, né? E aí precisa do protagonismo, não tem outra forma a não ser a gente ser protagonista da nossa própria vida, da nossa própria carreira. Galera, Patrícia Lobato, hoje conosco aqui da consultoria Fitness Solution. A gente está explodindo a cabeça aqui, eu tenho certeza, você do outro lado aí está explodindo a cabeça. Compartilhe, divulgue o Crianças em Movimento. São 3 meses aqui, semanalmente, aí nas redes sociais do Cuca Aberta, do Movimento Mirim, da professora Renata Rodrigues, você encontra aí nas diferentes plataformas aí, tá bom? Claudinha, eu estava lembrando quanto problema eu te dava, né? Eu subia em corda, eu amarrava a criança, gente, era uma coisa doida, viu? Mas tudo bem. Claudinha, você acredita que uma boa comunicação voltada para os pais, para os responsáveis, seria fundamental para o sucesso dos programas infantis? Com certeza. O que acontece, gente, é assim, a gente atende muitas crianças e a gente sabe muito de criança. E por isso, a gente acaba... Porque eu estava vendo uma frase essa semana, agora eu não vou lembrar, foi em algum post, não vou lembrar de quem, mas enfim, era alguma coisa assim, as pessoas não querem ouvir a sua opinião, elas querem a própria opinião delas saindo da sua boca. E é meio que isso. A gente, na verdade, hoje, a gente está se desumanizando, né, por toda a conjuntura, enfim, que a gente está vivendo aqui no país hoje, e a gente está menos pronto para a escuta, né? A gente está menos disponível para a escuta. E, na verdade, na hora que a gente vai comunicar esses pais, primeiro, você tem que estar pronto para essa escuta. Ouça o que essa pessoa tem a dizer.
porque as informações que ela traz são as referências que ela tem. E quando a gente vai lidar com essas pessoas, é importante a gente entender que a gente atende 100, 200, 500, 900 crianças, mas esse cara tem 1 filho, 2 filhos. Então, na verdade, o que para você representa 0,0001% das situações que você vive diariamente, para ele é 100%. E como para ele é 100%, ele valoriza muito uma coisa que pode ser que para você seja uma coisa banal, e não é. Ele não tem a tua formação, ele não tem a tua experiência com criança e ele precisa de informação. Então, a gente precisa abrir esse canal do diálogo. E a gente pode usar esses mesmos recursos que a Paty trouxe tão bem aqui, né? Hoje, gente, comunicação, você tem o WhatsApp da pessoa, você informa a pessoa, né? As crianças, elas fazem um processo que a gente chama, né, de fabulação. Então, quando ela está numa situação qualquer, que ela não consegue compreender aquela situação, ela vai complementando as informações com as quais ela não soube lidar com informações inventadas. Isso não quer dizer que a criança mente, muito pelo contrário. Esse é um recurso que ela usa para dar conta de construir um contexto. E quando ela informa, isso todos nós fazemos, mas a criança com essa questão da fabulação, aí se distancia muito mais da realidade. Quando ela informa, ela não informa aquilo que aconteceu, ela informa aquilo que ela percebeu. Então, a informação, quando chega no pai, chega muito distorcida. Se a gente se antecipa, se a gente fundamenta, se a gente comunica, a gente reduz essa distorção toda da realidade. Reduzir com total propriedade não é possível, até porque a gente também informa com a nossa percepção que não é exatamente aquilo que aconteceu, né? As memórias que a gente tem, elas não são cópias da realidade, elas são cópias da nossa interpretação. Mas, de qualquer forma, certamente a gente está muito fundamentado para atender essas pessoas. E, às vezes, a gente perde aluno porque a gente não soube comunicar. E aí essa pessoa se desencantou por uma situação que não aconteceu. Então, é muito importante que a gente comunique para que a gente, de fato, consiga tornar esses pais parceiros nesse processo. O nosso papel como professores é transformar. Não existe transformação sem informação. Então, a gente precisa informar. Muito bom, pessoal, muito bom. Olha, só para fechar essa questão da comunicação, né, Claudinha, você trazendo isso, a Patrícia, o mais importante, talvez a gente saber os canais e também testar os canais, porque saiu um estudo na Inglaterra agora que mais de 50% dessa geração alfa hoje prefere assistir highlights, os melhores momentos do jogo de futebol, do que propriamente os 90 minutos. Então, assim, isso é muito importante, né? Eu quero trazer esse estudo, porque a gente está falando de um esporte que é universal e de uma geração que a gente tratou um pouquinho antes. Tá certo, galera? Muito bom. Renata, minha amiga do Rio de Janeiro, você acredita que os programas voltados para o público infantil deveriam ter um caráter preventivo de doenças como a obesidade? Com certeza. Com certeza. A obesidade, ela avança cada vez mais na infância. Ela é uma das comorbidades que mais afetam a infância. E a gente até, dentro da população especial, quando a gente chama assim de adaptada, a gente coloca a obesidade como com o mesmo tratamento de um transtorno para nós que estudamos a infância. Então, colocar na atividade física, ela não só ela é preventiva, como ela é promotora dessa saúde. E essa relação de proximidade com os médicos, com os fisioterapeutas, com os nutricionistas, ela tem que acontecer o tempo todo. A gente tem uma cultura, eu fui formada gerencialmente numa cultura de pensar dessa forma. E eu venho carregando esse pensamento dessa forma. E uma coisa que eu percebi, quando você tem esse diálogo e você tem essa maneira de pensar holística, né, multidisciplinar, interdisciplinar, você faz até, inclusive, dentro do produto da academia de atividade física, uma venda muito mais consistente para os pais e com resultados importantes para as crianças. E eu venho coletando esses resultados durante esses anos, então eu acredito piamente que não tem como dissociar.
Não tem como dissociar. Quem for atividade infantil tem que se preocupar com a parte pedagógica, lúdica, da mesmo peso, na mesma medida com as questões de saúde. Tá ali no mesmo patamar. Programa Crianças em Movimento, hoje com a consultora Patrícia Lobato, da consultoria Fitness Solution, conosco. Patrícia, na sua opinião, quais são os maiores concorrentes que podem afetar aí, afastar as crianças da atividade física e afetar o mercado de atividades físicas aí para a criança? Bom, Marcelo, eu sou uma otimista por natureza, né? Então, se eu te falar que não tem concorrência, é muito otimismo, mas eu vou te dizer que talvez a concorrência que a gente tenha, ela seja não direta, ou seja, indireta, né? Eu acho que o maior concorrente nosso hoje é o tempo. O tempo, ele já é drenado pelas tecnologias. Né? Tanto que você, quando entra para baixar uma mensagem no celular, você não baixa uma mensagem, você entra em todas as ferramentas de comunicação que você tem ali, não são poucas, e acaba dando uma geral, e aqueles 20 segundos que você achou que você ficaria, você acabou ficando 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, né? E isso drena o tempo, tanto dos pais, quanto das crianças. Então, eu acho que o tempo, hoje, é o maior concorrente. O segundo maior concorrente, eu acho que é a mobilidade urbana. A mobilidade urbana, hoje, ela aumenta o concorrente 1, que é o tempo, e ela traz custos diretos e indiretos que podem inviabilizar o deslocamento de uma criança de uma escola para um centro mais qualificado para atividade física, né? Porque a gente sabe que as escolas, algumas até oferecem um contraturno, mas isso tem um desgaste emocional para a criança muito grande, porque, né, o estresse psicológico de permanecer no mesmo ambiente, com os mesmos coleguinhas, com o mesmo professor, né? Realmente a criança não saiu da escola, e isso é um fator limitante, apesar de ser confortável para os pais, mas é um fator limitante de desenvolvimento. Inclusive, porque essa criança, ela não tem a chance de ser uma outra criança que em outro espaço ela tem, né? Então, uma criança que não vá bem nas atividades escolares, ela pode ser um excelente esportista que eventualmente ela não vai aparecer, porque ela já está rotulada, né, com um determinado perfil, e que às vezes num outro espaço ela pode ser uma outra persona, né? Concorrentes diretos, que a gente diga, poxa, os parques são nossos concorrentes diretos, não são, pelas mesmas questões de tempo, segurança, né? E mobilidade urbana. As escolas que oferecem contraturno são concorrentes? Não são concorrentes, porque primeiro que estimulam a atividade física, estimulam o esporte e, eventualmente, contribuem para a criança querer se especializar em alguma atividade que depois ela busque um espaço, né, um profissional mais de formação mais especialista. Então, eu acho que, de uma maneira geral, é custo, é tempo, né? Porque as crianças vêm com muitas atividades hoje, que não são atividades esportivas, né? Então, tem o inglês, tem o piano, tem aula de reforço, tem soft skills, hard skills, tem milhares de formações, né? Robótica, e a atividade física, às vezes, fica, né, um pouco mais tímida. E eu acho que a pandemia nos favoreceu de novo, né? Porque a atividade física ganhou um peso enorme, essa questão da prevenção que você falou ficou muito falada na mídia, né? Tanto a prevenção, não só a obesidade, mas quanto ao aumento da imunidade para qualquer tipo de doença, a gente sabe que isso é fato. Então, eu acho que a gente só concorre com a gente mesmo, a gente tem que comunicar melhor, como a Cláudia falou, né? Eu acho que a nossa comunicação é fraca, de uma maneira geral, e não tem concorrente, não. Na minha opinião, é só fazer bem feito. Sem dúvida, né? É a gente mesmo não virar o nosso maior concorrente, né? Isso. Né? A gente se auto-sabotar, né? Isso, exatamente. Exatamente. Muito bom. Cláudia, programas com atividades ao ar livre. Você acredita que irão ganhar maior relevância a partir de agora, Cláudia? Eu acredito que sim, principalmente quando a gente fala dos eventos, desses encontros que envolvem os pais. Então, sempre que a gente puder promover encontros nesses espaços abertos, né, a gente vai ganhar muito nessa questão. Primeiro que tem uma energia muito legal, né, gente? Quer dizer, e é bacana porque a pandemia proporcionou
essa busca nossa por essas alternativas. Na verdade, a pandemia tirou a gente da zona de conforto, né? Ela fez com que a gente buscasse se reinventar em vários aspectos. E esse é um aspecto interessante. Então, buscar essas atividades ao ar livre, sempre que possível, principalmente no que envolve eventos com os pais, eu acho que é muito bacana. Se a gente pensar, a pandemia até ela acelerou um processo que a gente já vê acontecendo com as escolas, porque as escolas também vêm se remodelando, né? Inspirado lá nas escolas suecas, finlandesas, né? De ter áreas abertas, livres, né? Que beneficia também a gente para fazer a prática aí da educação física, né, Cláudia? Não, com certeza. O que as escolas valorizam muito hoje, na verdade, as melhores escolas estão valorizando, é a experiência, né? É o valor daquela experiência. A gente sabe que tudo que a gente faz, que a gente experimenta com o nosso corpo, a chance de reter, de levar essa informação para a memória de longa duração é muito maior. Então, valorizar a experiência quer dizer tirar essas crianças desses ambientes muito confortáveis, muito óbvios, né? E levá-los para uma nova experiência, para a novidade, porque a aprendizagem, o percurso da aprendizagem, ele tem que ser interessante. Se o processo não for interessante, essa memória não é retida, essa experiência se esvaiu, né? Então, as escolas vêm valorizando muito isso, e é bacana porque a gente hoje, nesse universo de academias, a gente pode ter esse olhar também. Gente, olha aí, valorizar a experiência e o processo da aprendizagem precisa ser gratificante, né? Precisa ser sensacional. Galera, pega esses dois, olha, frisa aí no seu caderninho aí as duas frases que a Cláudia falou. Renata, nesse momento, quando olhamos a expansão de alguns outros mercados, a gente vê a nostalgia aí, né, sendo resgatada aí nesses produtos, nesses outros mercados. Você acredita que fazer atividades e brincadeiras antigas para dentro dos programas infantis será um fator de diferencial? Sim, porque essas brincadeiras. Só que a linguagem tem que ser modernizada, tá? Você tem que trazer essas brincadeiras numa linguagem que dialogue com essa criança do hoje. Não é pegar aquela tua experiência. Eu, por exemplo, que já estou nos meus 50 anos, pegar a minha experiência lá atrás e querer reproduzir de forma igual. Não vai comunicar, tá? Não vai comunicar, ainda tá perigando essa galera falar assim, nossa, que coisa chata, que coisa careta. Então você tem que pegar essa experiência, criatividade e embasamento, trazer para o momento atual. E sim, você pode pegar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma cultura do brincar de elástico, que é uma brincadeira que eu brinquei muito. Só que você fazer disso um game corporal, onde cada fase do elástico, cada mudança, porque a gente mudava, né? Virando em fases a serem atingidas, é uma linguagem que comunica com a criança atual, por exemplo. Você está resgatando uma atividade antiga, mas com uma nova roupagem, sem perder a sua finalidade. Não é inventar a roda, tá, gente? Porque as pessoas também querem descaracterizar totalmente a atividade. Você não vai descaracterizar. Você vai fazer uma releitura, tá? Uma releitura dessa atividade. Eu citei uma, mas tem várias aí pra gente. A própria amarelinha. Você criar a amarelinha num circuito, precisa fazer um circuito motor, um circuito funcional. Por que não uma das estações ser a amarelinha e você fazer com diversas possibilidades coordenativas? Não só num pé só, não só no pé dominante, mas criar outras. E seria uma estação que daria uma roupagem lúdica e também cognitiva entre uma outra estação muito mais corporal, muito mais motora, muito mais... Então, assim, você tem que usar essa expertise. Daí a importância desse profissional, ele não ser apenas um passador de tarefas, e ser um entendedor da cultura da criança e também da didática e de como ele vai apresentar essa atividade para a criança e para o adolescente. Fantástico, fantástico, pessoal. Programa Crianças em Movimento. E chega aquela hora que se você ficou com a gente até o final, você adora esse momento. Sim, porque nós estamos falando de 60 segundos. Uma única pergunta para essas três grandes meninas aqui responderem, começando com a nossa convidada. Então, Patrícia, 60 segundos para completar essa frase. Patrícia, o mercado de atividades esportivas para crianças é? O Oceano Azul.
Oceano Azul, onde muita gente ainda não entrou, aonde você tem a possibilidade de cooptar os parentes, aonde você tem a possibilidade de utilizar espaços ociosos da academia, tem a possibilidade de aumentar o seu ticket médio, tem a possibilidade de fidelizar uma família inteira, e uma família fidelizada tem muito mais dificuldade de cancelar um plano. Sensacional. Cláudia, o mercado de atividades esportivas para crianças é? Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça, que remete à oportunidade. Fantástico. Renata, o mercado de atividades esportivas para crianças é? Eu posso dizer que o mercado de atividades para criança é a minha vida. Eu cresci gerencialmente dentro desse produto, e para dizer para vocês, eu estou há 20 anos nesse produto, e é um produto que só cresce e só traz cada vez mais uma especialização. Ele deixou de ser um apêndice para ser hoje um mercado core dentro das academias que optarem por isso. E eu estou há 20 anos nesse mercado, então a minha vida gerencial toda foi construída dentro desse mercado. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, pessoal, pela sua paciência, pela sua audiência. O programa foi sensacional e agora vamos às nossas despedidas. Patrícia, muito obrigado aí por você ceder esse tempo na sua agenda, para você dividir todo o seu expertise, e já fica o convite para você voltar, para a gente poder conversar mais, porque a gente está sedento aqui de perguntas para fazer para você, minha querida. Convite aceito, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, figuras ilustres do universo infantil. Sempre que vocês me chamarem, eu vou estar à disposição. Muito obrigada. Obrigado você, minha querida. Claudinha, suas despedidas. Gente, olha só, quero agradecer muito a Paty. Ela é uma referência gigante, né? A Rê falou aqui para mim, imagina, né? Tudo e mais alguma coisa. A gente aprendeu muito, muito, muito de gestão com ela, um olhar estratégico absurdo. E eu vou contar um bastidor aqui. Quando a gente estava, né? A gente tem uma lista de convidados que a gente pretende trazer aqui, que é gigante. A Paty estava lá, super VIP nessa lista. E quando a gente convidou e ela topou vir, teve um comentário da Renata que foi muito engraçado, né? Porque a gente falou, gente, será que em 60 minutos a gente consegue espremer tudo que ela tem, né? Com certeza não, né? Porque é o tempo máximo do programa, porque é o tempo que cabe na rede social. E a Renata falou assim, e se a gente só ficar ouvindo ela falar, né? Então, eu acho que é isso, né? Que privilégio ter você aqui hoje. Obrigada mesmo. Um beijo grande e um beijo para toda a audiência aí, para a Rê, para o Marcelinho também. Semana que vem a gente está de volta. Sem dúvida, sem dúvida. Renata, suas despedidas, minha querida. Sem palavras, não vou chorar, tá? Não vou chorar, mas vou deixar aqui, eu acho que eu nunca contei essa história publicamente. Há 20 anos atrás, quando eu estava no auditório da Gama Filho, fazendo seletivo para a empresa que eu estou até hoje, Patrícia Lobato foi a pessoa que me fez levantar da cadeira e me inscrever, porque ela disse assim, se você quer mudar a sua vida, você faça esse processo seletivo e tenha coragem de mudar a sua vida como eu mudei a minha. Talvez ela não saiba disso, eu não sei se eu me lembro se eu falei isso para você, Paty, mas assim, dizer que como eu aprendo, não é aprendi, como eu aprendo com você, que sinto muita falta do nosso contato mais direto, mas assim, gente, que privilégio, esse programa é para ser gravado, compartilhado, guardado no coração, tá? Obrigada, foi demais, demais. Não, sem dúvida, foi sensacional. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a você que ainda vai assistir o programa. Enfim, compartilhe, como disse a Renata, a gente vai ficar muito feliz, porque aqui a gente compartilha conhecimento, a gente revela bastidores, e você fica sabendo mais e mais sobre o universo das crianças e do movimento. Beijo no coração, saúde para todos e até segunda-feira com mais um programa Crianças em Movimento. Tchau, tchau!